Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha tudo a respeito de Focus Brasil em todo o mundo, chegou a hora que é esperada por muita gente há muito tempo. Acho que até muito esperada desde o ano passado, no último dia, quando acabou a primeira edição do Encontro Mundial de Literatura Brasileira em Nova York, dentro do Focus Brasil New York, em 2019. A expectativa já era a estação, a alegria, a felicidade já era enorme no sentido de quando é que vai ser o próximo. Pois é, o próximo chegou numa circunstância diferente, chegou virtual, mas chegou com vantagens também. Embora a gente tenha perdido esse ano, espero que seja só esse ano, a oportunidade do contato pessoal, do convívio, da integração, daquela coisa maravilhosa que é o ambiente que foi criado no passado em torno dos escritores, dos artistas, da literatura, da mídia, enfim, de todos que estiveram vivendo o evento. Nós não temos isso, mas temos esse ano um alcance de público muito maior com a plataforma digital, podendo levar as mensagens, o conteúdo do Focus Brasil em todos os seus eventos para uma quantidade de público que nós nunca nem sonhamos que pudesse existir. Por exemplo, recentemente nós acabamos de realizar o Focus Brasil no Japão e atingimos uma plateia de 240 mil pessoas, uma coisa que a gente nunca nem imaginava que fosse possível. No Canadá, estreamos uma semana depois com uma plateia numa cidade que nunca teve um evento desse tipo brasileiro no Canadá, com 60 mil pessoas acompanhando os eventos. Então, a nossa expectativa é que tenhamos mais um grande público, grande sucesso, mas, acima de tudo, o conteúdo que nos diferencia nesse Focus Brasil New York 2020, agradecendo mais uma vez a Globo Internacional, a Atlantic American Partners, a Uni-Inter e a Underline Publishing, que nos apoiam neste evento. Conosco essa manhã aqui está, de novo, a nossa muito querida Nereide Santa Rosa. Nereide, você está por aí? Sim, estou aqui. Olá a todos. Controla seu entusiasmo, Nereide. Okay. Controla seu entusiasmo, que agora o spotlight é dos escritores. Fala para a gente rapidamente sobre esse painel que nós vamos assistir daqui a segundos. Então, a literatura brasileira no exterior. O tema é abordar como os editores, as novas editoras que estão se abrindo na Europa, nos Estados Unidos, dando oportunidade aos escritores brasileiros de divulgarem sua obra. Perfeito, perfeito. Nós vamos, então, agora apresentar um a um os integrantes dessa mesa, né, que tem uma coordenadora também muito especial, mas vamos começar pelos participantes da mesa. A primeira vem da Alemanha, ela é Jamile do Carmo. Jamile do Carmo é escritora e artista visual. Ela reside em Nuremberg, aquela cidade famosa pelo julgamento do pós-guerra, né? Uma cidade que o nome todo mundo conhece. Ela ensina na Universidade Friedrich. Falei certo? Friedrich, corrige mesmo, viu? F-U-R-Langen, alemão é difícil, onde ela também é pesquisadora. Um bom dia para você, Jamile. Boa tarde, Carlos, muito obrigada por estar aqui. Ela falou boa tarde porque lá é de tarde, viu, gente? Tá certíssimo. Sim, gente. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Pois é. Em seguida, nós temos do Brasil, Tony Brandão. O Tony é autor multimídia com projetos de êxito em literatura, teatro, televisão, cinema e internet. Seus livros ultrapassam a marca de 2,5 milhões de exemplares vendidos no exterior. No exterior, lançou a coleção adolescente Top School. Publicou uma versão em espanhol para o mercado da América Latina do livro El Chico Verde, o Garoto Verde, no Brasil. Bom dia, Tony. Bom dia, Carlos, Nereide, Jamile, todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É uma grande alegria, uma honra estar com vocês. Estou muito eufórico. Fica mesmo. Euforia aqui não tem nada. Só quem não pode ficar eufórico aqui sou eu e Nereide. Não é ansiedade, é euforia, que é diferente. Euforia é bom demais. Euforia vai a coisa para frente. A ansiedade... Euforia com valores intelectuais e espirituais, estou dentro. Estou dentro. Agora é a vez do Daniel Manduruku, Daniel também do Brasil. Ele é um escritor indígena, graduado em filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia, doutor em Educação pela USP, é também diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Que bacana. Autor de 52 livros para crianças, jovens e educadores. Comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República, ele recebeu o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Érico Vanucci Mendes, otorgado pelo CNPq, e também o Prêmio Tolerância, otorgado pela Unesco. Bom dia, meu querido Daniel.
Olá, bom dia a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra mesmo. Desejo um bom encontro para todos nós. Olha, Daniel, ao seu lado nós vamos dar uma viagem longa agora. Vamos sair do Brasil e vamos para a Suécia, onde está Isabel Sintra. Isabel tem 4 livros publicados: Bem-vindo à Cidade, edição de autor, Lisboa, Portugal, 2015, Corvo Correio, conto que esteve entre os premiados do Prêmio Off Flip de Literatura 2017 em Paraty, no Rio de Janeiro, atualmente representado pela Masa Edições do Brasil, 2018, e Acácias Editoras em Angola, 2018. Também editou A Princesa e o Espelho, lançado em língua portuguesa e alemã durante a Feira Internacional do Livro de Frankfurt, em 2019, pela editora Gira Brasil. E Nzinga, Menina Rainha, sobre a infância da rainha Nzinga de Angola, publicado pela Cássias Editora de Luanda, em Angola, em 2020. Isabel, como é que está o tempo aí na Suécia, Isabel? Ai, hoje, para variar, está frio. Boa tarde. Para mim aqui é boa tarde, bom dia para vocês. É uma alegria, sem dúvida, muito grande. Agradeço a Focus, ao Carlo Borges, simpaticíssimo, a Nereide, queridíssima, pelo convite. Muito grata, muito obrigada. Nós é que estamos felizes de ter você aqui, Isa. Bom, ter você aqui, a Isa é a próxima. Olha eu já chamando antes da hora. Muito obrigado, então, Isabel. Porque Isabel e Isa é parecido, né? Você fica confuso. A Isa Colli também, ela não está tão perto, mas vamos conver. A Bélgica é mais perto da Suécia do que o Brasil de ambos, né? A Isa Colli, da Bélgica, é escritora, jornalista e empresária. A autora sempre marcou presença nas principais feiras literárias do mundo, tendo participado da Bienal do Rio de Janeiro, Bienal de São Paulo e das feiras internacionais de livro em Bruxelas, Bolonha, Lisboa e Frankfurt. Em 2018, fundou a editora Colli Books. Boa tarde aí, Isa. Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Porque estamos sendo assistidos agora. Grande público que nós temos na China e no Japão, e é de noite lá. Exatamente. Eu quero primeiramente agradecer aos organizadores desse evento. Fazer parte desse time é uma honra muito grande. Agradecer a Nereida, agradecer a você, Carlos, e estou aqui como o Tony, eufórica. Deixa eu dar até um poema concreto. Fórica. Pois é. Vamos falar então da nossa moderadora, que é uma querida amiga já de muitos anos, que já tive a oportunidade de trabalhar com ela, de estar com ela algumas vezes, então é um prazer tê-la de volta aqui. A nossa moderadora do painel Literatura Brasileira no Exterior é Verônica Lessa. Verônica é coordenadora editorial desde 2001, com trabalhos em diversas editoras do eixo Rio-São Paulo, entre elas a editora Record. É de Ouro, Nova Fronteira, Larousse do Brasil e a Fundação Biblioteca Nacional. É uma das responsáveis pelo conteúdo do manual da Flipinha, curadora no Salão Carioca do Livro. Atuou como gerente executiva da Feira do Livro de Bolonha, na Itália, e como organizadora do Printemps Littéraire Brasilian na Universidade Sorbonne, em Paris. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos, bom dia, Carlos. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigada, Nereide. E vamos lá. Vamos que vamos. Então é com você mesmo. Eu me despeço de vocês agora, eu volto só no final, que eu vou ficar assistindo de camarote. A Nereide vai estar também fora do painel, mas assistindo tudo, porque é ela que chega com o sino do final. Ela que chega, tá na hora de terminar, ok? Gente, um carinho enorme para vocês. A cultura brasileira agradece a vocês por dedicar a vida de vocês a algo que muita gente acha que não é tão importante assim, mas nós é que sabemos, se não fosse a cultura, o buraco em que nós estávamos era muito maior do que o que já estamos, tá bom? Um bom painel e eu volto no final. Obrigada, Carlos. Obrigada. Bom, vou começar o nosso papo seguindo aqui a ordem das apresentações, né? Então, Jamile, começo com você. Você é escritora, professora em Nuremberg, editora. Como que você acredita que a sua obra e a sua atuação profissional contribuem para a literatura brasileira e para a construção desse pensamento sobre o Brasil? Então, né, mais uma vez, obrigada a todos, prazer estar aqui, eufórica também. Eu gostaria de falar rapidamente dos livros que eu tenho publicado, são 5 ao todo, e eu publico muito na linha de sátira, né, de inputs filosóficos, assim, para pensar, porque eu acredito que o humor tem um lado muito sério, eu gosto muito disso. Então, o meu input, a minha
pretensa contribuição nesse sentido é fazer da língua portuguesa uma territorialidade pela qual se perpassa. Tanto que isso também foi tema da minha pesquisa no doutorado, na qual eu abordo a geopoética, a teoria com a qual eu trabalho, analisando a língua portuguesa, né, no caso, português como uma língua estrangeira, e nesse sentido não tem como não tocar na questão desse fenômeno literário que começa a surgir aqui. Eu só queria corrigir que eu não sou editora, eu trabalho com a Gira Brasil, nós temos vários projetos interculturais juntos, inclusive um deles foi escolhido agora, selecionado para ser apresentado na Semana Intercultural de Berlim, nos dias 29 de setembro e 1º de outubro. Né? Mas é isso, é um desafio muito grande para todos nós, esse traçar de pontes, né, dentro da língua portuguesa. Sem dúvida, Jamile. E também falando, né, enfim, desses desafios todos, temos o Tony, que é esse criador multimídia, né, que sempre adapta os livros dele para teatro, para cinema. Tem livros traduzidos, né, como o Carlos mesmo falou. Tony, quais são os planos aí de novos projetos para o Brasil e para o exterior? Conta para a gente. Oi, gente. Então, que alegria estar com vocês, Verônica. 10 anos depois da nossa incursão na Flip, que foi deliciosa, tal. Estamos comemorando 10 anos de conexão. Os amigos que eu estou conhecendo agora também, que são super legais. Bom, eu acho que meu plano é nunca fazer muitos planos, na verdade. Eu deixo um pouco que a língua portuguesa me leve para onde ela quer que eu navegue, sabe? Para mim, o que eu acho mais interessante nesse momento é observar, fazer um pequeno comentário, né, já que a nossa conversa é sobre literatura brasileira no exterior. Eu fico curioso com a identidade dos meus livros, que elas, assim, eu sou um cara que fala a partir de uma classe média, as questões existenciais, todos os temas existenciais, desde a Grécia, que são os mesmos, estão presentes nos meus livros, eles são universais, né? E a maneira como eu retrato nos meus livros, eu procuro que não faça julgamento, que os personagens tenham falhas, sabe? Não tem herói e anti-herói misturado, tá? Como o ser humano meio conduz a sua narrativa existencial. Então, assim, fazer isso em português, para mim, é muito legal, e pela qualidade da nossa língua, do nosso idioma, a diversidade que ela possibilita de comunicação e tal. Então, eu fiquei sempre muito à vontade nesse lugar. Quando eu comecei a fazer livros para o exterior, o primeiro que saiu chama-se esse que o Carlos comentou, mas chamava-se O Rapaz Verde, que é a versão do Garoto Verde para o mercado português. Quando eu vi que teve que ter uma tradução, uma versão para o português de Portugal, eu fiquei muito curioso com isso, porque eu falei, poxa, que legal, que bacana ver que o mesmo idioma, ele se multifaceta de tantas possibilidades de entendimento, de interação e tal. E aí, quando eu fui para a França, que a Hachette lançou lá a coleção Top School, que o Carlos também falou, que eram volumes de texto maior, 300 páginas por volume. Então, assim, não é livro infantil, é livro para adolescente. Então, 300 páginas, então, personagens com curvas dramáticas complicadas, com ironia, com várias questões a serem abordadas, exploradas. Quando eu acompanhei a tradução, quando eu vi que a minha história, produzida no Brasil, em São Paulo, ela podia ir com conforto para o idioma em francês, para o espanhol, eu fiquei muito feliz, porque aí eu falo que não existe literatura universal. Se você faz uma literatura universal, ela vai para todos os lugares. Aí, assim, agora respondendo a sua pergunta, onde é que eu estou focado hoje? Eu estou muito focado, nesse momento, nos desdobramentos audiovisuais do meu trabalho, como você falou no começo. O meu livro acabou de ganhar um prêmio em Berlim, no festival, um filme adaptado de um livro meu, e eu tô lançando um romance para jovens chamado Dom Casmurro, o filme, que vai sair no Brasil e, ao mesmo tempo, vai sair nos Estados Unidos, que é um romance para jovens adultos, onde está sendo filmada a obra de Dom Casmurro, a obra de Dom Casmurro, e onde Machado de Assis, o universo do bruxo do Cosme Velho, as questões que abordam o livro, para além das questões já abordadas pela academia, tal, as outras camadas mais próximas do universo shakespeariano do Machado de Assis, digamos assim, são abordadas da questão existencial. Então, assim, eu estou muito focado em levar o Garoto Verde, que é o Garoto Verde, Chico Verde, The Green Boy, em breve, que fala da sustentabilidade, das impossibilidades e possibilidades afetivas
da gente com o mundo e de um romance do garoto super ecológico, da garota super consumista, as confusões que isso causa no mundo consumista que estamos vivendo, predatório dos recursos naturais. Então, assim, quando eu vejo que a possibilidade de levar o Garoto Verde para os Estados Unidos, quando eu vejo a possibilidade de levar um romance para jovens sobre Machado de Assis, sobre Dom Casmurro, que mistura linguagens, que no livro é feito um filme, mas tem uma atriz de televisão, tem um ator de teatro, um ator internacional que vem fazer parte do filme. Então, assim, quando eu cruzo essas linguagens para o Brasil e vejo que isso fala com o mundo inteiro, eu fico muito feliz, porque é isso, não tem limite. Para a literatura brasileira não tem limite. Né? É uma coisa que a gente pode... tem consistência para todo lugar do mundo. Acho que é isso, Verônica, que eu posso dizer num primeiro momento. Maravilha, Tony. Sempre temas muito atuais, né, e muito necessários serem discutidos mesmo. E agora, Daniel, que é o nosso primeiro escritor, né, indígena para falar para crianças não indígenas. A gente tem muito orgulho disso. Você formou tantos outros escritores indígenas, né? Acho que também é uma coisa importante da gente falar. E você viaja pelo mundo divulgando e representando a cultura indígena. Livros traduzidos já para o italiano, né, espanhol, coreano. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da sua obra ser divulgada no exterior e quais são os seus planos. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar aí com esse público enorme, né, com esses amigos queridos que estão aqui em tela. Eu queria dizer, assim, primeira coisa, eu nunca me coloquei na posição de querer escrever para outro público que não seja o público brasileiro, e principalmente para as crianças brasileiras. Nós, aqui no Brasil, a gente tem um grande desafio, que é desentortar o pensamento do brasileiro com relação às culturas indígenas. E, certamente, esse já é um exercício extremamente difícil de fazer, porque nós vivemos 500 anos assim, de um pensamento colonizado, né? E que sempre colocou as populações indígenas numa situação de inferioridade. Então, tentar trazer esse pensamento indígena, trazer essa sabedoria indígena, trazer a cultura indígena para o universo da criança brasileira, para que ela se sinta também indígena, para que ela se sinta também negra, para que ela se sinta pertencente a esse universo chamado Brasil, tem sido o meu principal objetivo. É claro que a gente não consegue controlar as fronteiras daquilo que a gente escreve, e muitas vezes, ao escrever, a gente não se dá conta que está escrevendo para o mundo todo, né? Para todas as pessoas que vivem, certamente, também esse tipo de conflito. Então, para mim, tem sido uma experiência muito interessante, muito gratificante, ver que as histórias que fazem muito sentido para mim, e fazem muito sentido, certamente, para os leitores brasileiros, também podem fazer sentido para leitores de outros lugares do mundo, e esses leitores podem também criar em si um pouco esse sentido de pertencimento, né, a esse universo, que, aliás, é de todo mundo, né? As fronteiras elas foram criadas para dividir um pouco as sensações de identidade, mas, no final das contas, temos todos nós os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e o mundo inteiro passa por situações muito parecidas. Então, para mim, é sempre um privilégio, né, quando consigo ir ao exterior, poder conversar com outras tantas realidades e perceber que essas realidades têm uma voz muito parecida com a nossa, ou que nos torna, como eu dizia antes, muito parecidos, muito iguais, muito humanos nessa dimensão toda de existir, né, de existência. E é muito bom poder levar o saber e a cultura dos povos indígenas do Brasil e mostrar para as pessoas que nós temos, sim, um modo muito próprio de caminhar por esse mundo, e que esse modo ele pode ajudar, inclusive, o mundo a olhar para si mesmo e perceber que há outros modos possíveis de existir, né? E a literatura que os indígenas no Brasil, nós somos hoje quase 50 autores indígenas produzindo, né? E essa produção tem sido recebida com muita alegria aqui dentro do Brasil, e certamente tem atravessado essas fronteiras e conseguido dialogar também com as culturas do mundo inteiro.
É isso. Sem dúvida. Acho que você está cumprindo aí esse papel brilhantemente, Daniel. E agora a Isabel, que também estou super encantada por tudo que você faz. Acho que tua obra tem um caráter internacional, né? Aborda temas como inclusão, diversidade. Como brasileira, vivendo no exterior há quase 20 anos, né? Acho que é isso. Como é que você sente o interesse internacional pela tua obra? Bem, Verônica, primeiramente, mais uma vez, obrigada à Fox Brasil. É muito importante, é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando esse momento com escritores que eu admiro. E é interessante, como escritora negra, escrever sobre diversidade desperta em mim também um sentimento de fortalecimento, né? Sem dúvida. E a diversidade nesse momento tem sido um tema muito pungente, um tema que tem sido necessário todos os dias, cada vez mais, os atos que a gente tem visto, enfim. Mas, voltando à sua pergunta, já em 2017, quando foi lançado o livro Corvo Correio, que fala do tema diversidade e tolerância, quando ele ficou entre os premiados do Prêmio Off Flip, foi uma alegria muito grande e significou o quê para mim? Que o tema diversidade, ele causa um interesse grande e realmente, cada vez mais, falar sobre isso e escrever sobre isso, a certeza de que essa história do Corvo José, no caso, vai entrar dentro das casas e vai fazer parte da leitura das famílias, transformando as crianças, é algo fantástico. Como eu disse, muito antes de todas essas questões antirraciais que têm acontecido atualmente, lá em 2017, quando o livro foi um dos premiados, eu estive no Brasil com meu irmão Zeca Sintra, que é meu ilustrador. A gente esteve em São Paulo, e no interior de São Paulo, fazendo o lançamento, e já ali foi um impacto muito positivo a história, né, sobre a diversidade. E depois, quando eu trouxe o Corvo Correio para a Europa, aqui não foi diferente, né? Porque aqui na Suécia, por exemplo, é muito comum a gente ver um livro infantil com personagens afrodescendentes na capa, com personagens que são protagonistas. E eles aqui ainda vão além, eles trazem, por exemplo, o pai solteiro que cria o filho. São temas sempre muito atuais. O sueco, ele está habituado a esses temas, e ele quer trazer para dentro da casa dele esses temas. Então, eu fiz aqui uma listinha para não esquecer por onde o livro já tem passado. Eu tenho a alegria de conhecer pessoas que trabalham com clubes de leitura na Bélgica, como a Regina Barbosa, né, da Oca Lusófona. Ela tem lá a Ciranda do Livro, que fez a contação do Corvo Correio, que foi fantástico, teve uma repercussão muito legal na Bélgica com ela. Depois o Zeca Sintra, que é meu irmão, ele sempre participa da Semana da Leitura em Lisboa, que ele vive em Portugal, e ele foi chamado para ler o livro nas escolas, e ali o interesse também dos professores portugueses pelo tema foi fantástico, foi muito bacana. Os professores quiseram trabalhar com as crianças. Depois, na Alemanha, com a querida Adriana Escoteiro Felipe, que tem lá também um clube de leitura muito bacana, ela me mandou as fotos das pessoas emocionadas com a história, com o tema, foi muito bem aceito. O livro, ele está num acervo, numa biblioteca em Osaka, no Japão, que também, através da querida Luzia Tanaka, eu não posso esquecer, foi lindo também, esse interesse pela diversidade, ou seja, é um tema que agora, né, isso tudo, todo esse circular do livro, ele foi entre 2017 e 2019. Ou seja, nesse momento em que o tema ainda se torna mais pungente, mais necessário, eu desejo que não pare, que continue essa vontade, essa necessidade de se falar sobre isso, de se escrever sobre isso, não só na literatura, mas também na dramaturgia, teatro, que isso se torna algo natural, né, que não seja estranho. E sobre alguns planos, assim, para o futuro,
Nós temos a Nereide como madrinha de um projeto muito interessante, que já tem até um selo, que vai ser o Black Diamond Collection, que são histórias com personagens afrodescendentes, uma coleção inicialmente com 4 livros. Portanto, há sim um interesse internacional, há sim um interesse positivo, e eu estou muito feliz com esse feedback que a gente tem recebido, inclusive aqui na Suécia também. Que bom, Isabel. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, vejo aqui que o áudio está baixo. Você diz, eu vi que você falou numa entrevista que você acredita que a literatura transforma, né? E eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, acho que para todos nós que trabalhamos, sobretudo com a literatura infantil e juvenil, não há dúvida do nosso papel, né? Do quanto a literatura ela transforma e ela é importante. Sim, sem dúvida. Isa, então agora com você, que ficou para o final, mas não menos importante, claro. Os últimos serão os primeiros. É verdade, é verdade. Você publicou livros no Brasil e agora você é autora e dona de uma editora, né, na Bélgica. Qual foi a sua intenção? Na Bélgica e no Brasil. Ah, que ótimo. Qual foi a sua intenção ao criar uma editora na Bélgica? Queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência também. Bem, Verônica, eu já tinha um público leitor, né, fiel, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Antes de vir para a Bélgica, isso já estava consolidado. Quando resolvi morar aqui, né, conheci meu esposo e vim para a Bélgica, acabei ampliando ainda mais esse trabalho aqui no exterior. Eu tive, como você já disse, livros lançados no Brasil, né, e tenho também alguns livros lançados por outros selos aqui na Europa, como um selo português chamado Extremos, que lançou vários livros, e esses livros, inclusive, são adotados nas escolas e nas bibliotecas portuguesas e em vários países que falam o idioma, né? Antes eu escrevia mais por encomenda, né? E aí, respondendo a sua pergunta, escrever por encomenda é diferente de escrever com o coração, né? Chegou um momento que eu senti essa necessidade de ter liberdade e escrever sobre os temas do meu coração. E assim eu fiz, né? Na verdade, eu resolvi abrir a editora primeiramente para escrever sem me preocupar com as exigências de terceiros, sabe? E é isso que eu faço com a minha editora, tá? Com os meus títulos e também com os títulos dos autores que eu escolho, né? Porque eu escolho com o meu coração. Nós criamos um perfil, né, de infanto-juvenil, também publicamos poesias, romances, mas o nosso foco é infanto-juvenil. E foi em busca dessa liberdade, em busca dessa liberdade que eu resolvi criar essa nossa editora. E ter uma editora no exterior, inicialmente eu comecei a pensar em criar a Collie Books aqui na Bélgica, exatamente para isso, com essa intenção de dar oportunidades, tanto para os escritores, né, consagrados, e também para os novos, né, inclusive os do Brasil. O Brasil é um celeiro de talentos, né, e esses talentos ficam, às vezes, escondidos por falta de oportunidade. E quando a gente consegue chegar a um patamar de conhecimento, e eu acho que a gente deve isso, né, à comunidade que nos proporcionou tanto, e por que não abrir caminhos para outros escritores tão talentosos tanto no Brasil quanto no exterior, né? Essa é a missão da Collie Books. Na verdade, essa é a missão, acho que, da literatura, né? Resgatar a nossa história e dar oportunidade para essas pessoas que têm tanto talento. Completando esse pensamento, eu quero dizer para você que eu penso que a literatura ela é fundamental para todas as questões. Ela forma
todas as profissões. O livro, ele é imprescindível na vida das pessoas. E o que eu penso? Mesmo eu, primeiro, antes de ser escritor, todo escritor ele é um excelente leitor, né? Isso é fato. E uma das coisas que eu faço eu escolho o livro, e mesmo que eu não goste muito do que eu estiver lendo, eu procuro ler até o final. Por quê? Porque eu penso que aquele autor ele dedicou um tempo muito grande para escrever aquela obra, ele dedicou criatividade, ele pesquisou. Então, assim, é todo um conjunto de um trabalho de uma pessoa. Então, assim, ler um livro é compartilhar, é conhecer a vida, tá? O interior de um escritor, de um autor. Isso para mim é muito importante. Então, eu valorizo isso assim como uma pedra preciosa. Livro para mim, é uma pedra preciosa. Para todos nós, né? Acredito. Sim, com certeza. Pegando o gancho do que você disse, Isa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, acho que posso começar por você, que é o que você diria para os escritores que gostariam de publicar no exterior? Qual o conselho que vocês dariam? Olha, publicação de livros, ela não é fácil em lugar nenhum do mundo, tá? Antes da gente conseguir o reconhecimento, a gente quebra pedra, tá? Isso, se alguém aqui não passou por esse processo, eu quero parabenizá-lo. Mas eu trilhei uma estrada muito longa antes de ter o meu primeiro livro lançado e ter reconhecimento. Então, assim, o que eu oriento, na verdade, eu não tenho capacidade nenhuma para orientar ninguém. Primeiro que eu digo siga o seu coração, estude, pesquise e procure escrever alguma coisa que realmente o outro tenha vontade de ler. Essa é a minha orientação. Não existe regra. Tem gente que fala, existe um roteiro, uma regra. Cada escritor, ele cria o seu próprio estilo de escrita, tá? Alguns que são jornalistas utilizam aquela regrinha que a gente aprende na universidade, outros escrevem formando ideias, primeiro criando seus personagens, outro monta primeiro a sua ideia na mente, depois ele vai colocando aos poucos no papel. Então, assim, o processo de criatividade é exclusivo. Então, o conselho que eu dou para todos que querem iniciar na profissão, primeiro é escrever alguma coisa de qualidade, tá? Pesquise. A pesquisa ela é primordial para que você não venha escrever bobagem. Até porque o livro, ele perpetua ideias. Então, o que você vai escrever e vai publicar vai ficar registrado para sempre. É verdade. Tony, e você? Estava pensando aqui, né, enquanto eu ouvi os colegas falando da questão da diversidade, né? Porque, por exemplo, quando a Isabel falou o título, quando o Carlos falou o título Corvo Correio, do livro da Isabel, meu coração fez assim, pum, que abriu uma coisa, como se fosse um átomo, sabe? Eu acho assim, essa força é linda a ideia, poxa vida, quero conhecer esse livro. A força atômica de uma ideia, imagina, a menina foi lá e criou um livro, e ela fala de dentro de um lugar muito bacana, ela é uma mulher negra, sensível, e que quer contar as histórias, que ela quer botar um foco nesse universo, o Daniel com a sua diversidade. Poxa, Daniel, quanto a gente aprende com seus livros das questões arcaicas da nossa cultura, né? E eu aqui fico assim meio no meio do caminho, porque eu sou meio um fruto misturado, na verdade. Eu sou um fruto, né? Eu sou um cara branco que tem índio e português na minha formação, muito
criado na cultura negra, e é isso que eu tento fazer. O meu livro, o meu trabalho, eu vou falar já da tua resposta, que é para o cara escrever para o exterior, para a menina escrever para o exterior, né? Que é assim, eu procuro agregar diferenças. Eu não sou competente para fazer um Corvo-Correio, nem tenho interesse, não sou competente para fazer um dos livros igual do Munduruku, que são maravilhosos. Prefiro ler o Munduruku, prefiro ler a Isabel, e eu não estou desmerecendo os outros amigos, mas eu peguei os dois colegas para falar dessa questão que eu quero falar. No meu livro, eu tento fazer uma salada, sabe? Uma conversa existencial, onde se mistura, onde haja o negro, hajam outras etnias diferentes das minhas, e onde não seja um confronto, seja um fator agregador, né? Então, assim, o que eu aprendo com o diferente de mim? Então, assim, no Garoto Verde tem isso, Garoto Apaixonado tem isso, Guerra na Casa do João, qualquer história que eu vou contar, eu vou tentar agregar, aprender com a diferença, né? Isso é uma marca no meu trabalho, que foi isso que chamou atenção para o mundo. Mas eu não fiz isso para atender demandas de mercado europeu, francês, ou mercado espanhol. Eu faço para atender a minha demanda existencial. Quer dizer, assim, para mim só faz sentido, como bem disse a Jamile, e também como disse a Isa, só faz sentido se a história não me encanta, não me emociona, não me envolve, não vai a lugar nenhum, eu não vou convencer. Tudo começa no sonho, cara. Eu não vou empolgar editor, eu não vou empolgar ilustrador, eu não vou empolgar a imprensa que vai falar, e muito menos eu não vou empolgar o leitor. Então, assim, você não tem que fazer livro pensando no mercado internacional, você tem que fazer livro porque, para você, fazer livro é respirar, é mudar o mundo para melhor, sabe? É você querer que o mundo respeite a diferença, respeite a natureza, respeite os recursos naturais, a sustentabilidade, os valores humanos. Então, assim, se você põe tudo isso numa história amorosa, sensível, com a sua identidade, o seu jeito de fazer, o mundo vai com você. Se o mundo não te quiser, é porque o mundo não cabe nesse lugar. Então, deixa o mundo para lá. Então, né? O que interessa é você alimentar o seu sonho de transformar o mundo para melhor. E aí, quanto melhor você fizer isso para você, mais você vai falar para o mundo, eu acho. Acho que é isso, Verônica, eu não sei. E acho também, Isabel, que tem muita afinidade com o que você também falou na sua primeira passagem aqui, né? Eu? Sim. Aí tem a Isa, aí tem a Isabel, depois a Isa fez assim. Falei... A Isa quer falar. Você quer falar? Eu gostaria de complementar um pouquinho o que o Tony falou. E parabenizá-lo pelas suas falas, Tony. Nós temos, inclusive, uma amiga em comum, a Marilene, né? Ela está, inclusive, nos assistindo, ela é da produtora da Pro Digital do Rio de Janeiro. Beijo para ela e para o Otávio, queridos. Pois é. E, Tony, completando o que você estava dizendo, é realmente isso. Quase todos os meus livros, eles trazem uma mensagem. E eu escrevo muito sobre sustentabilidade, porque eu tenho uma grande preocupação com o futuro do nosso planeta. E eu não acredito que nós, adultos, hoje a gente vai conseguir fazer grandes mudanças, mas nós temos, enquanto escritores, nós temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de produzir literatura, de produzir materiais, de produzir audiovisual, peças audiovisuais, que vai trazer essa sensibilidade para as nossas crianças, porque é nossa responsabilidade mudar o conceito existente hoje, né? Já está em mudança, mas deixar esse legado para que as nossas crianças sejam melhores do que nós somos, do que nós fomos, do que os nossos antepassados foram e do que nós somos. Legal. Isabel. Ok. Bem, o Tony e a Isa responderam tudo. Mas, enfim, pegando o gancho dos dois, é isso mesmo, é emocionar, é procurar escrever com a sua verdade, não é para fazer sucesso, não é pensando tanto que vai vender, porque é muito bacana quando você vê o seu livro tomando o rumo dele sozinho, através de um que leu, que falou para o outro, e na hora que você vê, tem gente te mandando e-mail,
falando que o teu livro é bonito, que a história é interessante, e você não precisou de fazer grandes coisas para isso. Então, a Isa acho que já falou, não existe caminho das pedras, não existe mesmo. Algumas dicas que você, enquanto escritor, pode fazer participar de concursos internacionais. Se você acha que a sua história é interessante, está tendo um concurso em Portugal que aceita escritura de brasileiros, envia para lá, sem compromisso. Tem tido muitos concursos, eu tenho visto, é só dar uma pesquisada, passar a seguir essas páginas de concursos literários. Faça isso, que vai ser um modo orgânico e natural de você, de repente, chegar lá. E se você também já tem uma editora, procura ver se ela não participa também de feiras internacionais para fazer o seu livro circular, mesmo que você não esteja junto, o seu livro vai estar lá, naquele país onde está tendo aquela feira. Não são caminhos das pedras, mas com certeza serão pontes. É isso. Muito obrigada. E também eventos internacionais, né? A gente sabe da importância Exatamente. dos eventos internacionais, de um espaço como esse que a Focus está oferecendo também. Então, eu acho que sempre a Feira de Bolonha, por exemplo, oferece esses concursos para ilustradores. Exato. Então, não só para escritores, mas também para ilustradores. Então, acho que isso também é bem importante. O Brasil hoje tem programas também de apoio à tradução, né? Tem da Biblioteca Nacional, tem da Câmara Brasileira do Livro, então é sempre importante também que os escritores estejam cientes disso. E, Daniel, a Isa falou, né, da ancestralidade, como é que você diria aí para os escritores, não só brasileiros... Antes de mais nada, eu gostaria de confessar um pecado. Confesse! Eu escrevo por puro egoísmo. Eu escrevo para mim mesmo, sabe? Eu não escrevo para ninguém me ler, não. Faço isso com um objetivo egoísta. É para eu não esquecer as experiências vividas. Não esquecer o meu pertencimento. No lugar de onde eu vim, quem sou, não é? Como aprendi o que sei. E também para não deixar, de uma certa forma, que isso me descolhe desse passado vivido, né? Não apenas por mim, mas pelos ancestrais, pelos antepassados, aqueles que... Acho que o Daniel cambiou. Travou. Travou. Parece que sim. Sacode aí, Daniel. Bom, a gente está já chegando numa reta final. Não sei se a gente tem pergunta aqui do público. Assim que o Daniel voltar, a gente retoma com ele. Tem uma perguntinha. Claro, diga, Daniel. Então, a gente espera o Daniel voltar ou eu posso entrar para falar? Por favor, vamos falar, porque quando ele voltar, a gente retoma com ele. Então, aí ele já entra. Tá bom. Então, só para finalizar, esse input, que é tão importante para nós, creio também que seja uma responsabilidade muito grande, porque como brasileiros vivendo no exterior, nós também representamos uma territorialidade, né? Então, assim, nas sátiras que eu escrevo, por exemplo, como que é o medo do desconhecido, inclusive o Carlos Borges tem esse livro, né? Dos animais que aprendem a falar, inclusive em versos, mas infelizmente a inteligência é usada para construir muros, para protegê-los, né, do medo que eles têm do lá fora. Então, essa questão da diversidade, também outra sátira, a bagagem, e eu acho que a Isabel estava presente lá em Lisboa, na Barca, no teatro, né, que eu apresentei lá, que é um jogo de palavras com todos os estados brasileiros, que demonstra a angústia, as esperanças, os desafios daquele que migra. Então, eu vejo nisso assim, uma necessidade de abordar um tema atual, para o qual a tua literatura sirva, buscando de novo a metáfora da ponte, né, de interconexão, de trocas, de autoconhecimento e também do conhecimento do outro. Então, isso é uma coisa que eu procurei aqui, assim, que eu poderia, no sentido de incentivar essas pessoas, busque estabelecer conexões e tente escrever de uma forma qualitativa, não quantitativa. Literatura não se mede por quantitativo. Paguei, publiquei, sou escritor. Isso não existe. Entendeu? Então, existe uma busca qualitativa, seja para você escrever, para você ou não, porque senão acaba, gente, virando espetacularização.
E, infelizmente, é uma reflexão que eu coloco aqui para finalizar, são certas críticas que eu tenho ouvido entre alguns eventos que eu participo, inclusive, semana passada, com um grupo que trabalha no Brasil e Alemanha, sobre português língua de herança. Uma das palestrantes, eram duas, aliás, pedagogas, chamou atenção para isso, como é fundamental haver uma seletividade nesse material que está surgindo. Que bom que a maioria é uma produção maravilhosa, mas tem muita coisa sem sentido sendo publicada, simplesmente porque eu quero aparecer. Então, não é essa, eu não incentivo ninguém a ir por esse caminho. Escreva para você porque você acredita que é um processo de autoconstrução, ou porque você quer buscar essa conexão construtiva com o outro. Aí sim a gente pode estar falando de uma literatura de verdade, né? É isso. Sem dúvida. É isso mesmo. A literatura, ela tem que nos apaixonar ou nos inquietar, né? Ela tem que, de fato, mexer com algo que nem sempre um livro que é bom para mim ou que me apaixonou, certamente vai apaixonar o Tony, vai apaixonar a Isabel, a Isa ou você, né, Jamília? Acho que a literatura é isso mesmo, é a gente... E por isso, falando de literatura infantil, é tão importante a mediação, né? Quando a gente fala do mediador de leitura, porque ele é quem muitas vezes faz despertar na criança e no jovem o desejo pela leitura, que muitas vezes a escola não consegue, os pais talvez não tenham essa sensibilidade. Então, quando a gente tem um bom mediador de leitura, certamente a gente também garante, né, que o acesso ao livro seja com paixão, ou com inquietação, ou com algum sentimento que nos abale, né, nos faça querer ter aquele livro para a gente, e às vezes até não querer emprestar, né, embora a gente saiba que o livro tem que circular, às vezes a gente nem quer emprestar de tão apaixonado pelo livro que a gente está. É verdade. Bom, queria saber a pergunta do público, eu não consegui ver por aqui nenhuma. E como a Isabel falou, essa coisa do imponderável, a gente não sabe onde a história vai parar, né? Por exemplo, o Garoto Apaixonado, recentemente um cara ia se casar, 30 anos depois ele queria usar um trecho do meu livro, que é a Descoberta do Amor, do menino de 11 anos, o Cuidado do Garoto Apaixonado, ele queria usar na cerimônia de casamento, porque ele falou, cara, desde que eu li há 26 anos atrás o livro, e que eu vi aquele joelho, o menino coração batendo na boca, o joelho apertado na garganta, enfim, o menino todo desconstruído pelo amor, né? Uma coisa que ele não entendia. Ele falou, desde que eu vi o menino sentir aquilo, li o livro, eu queria sentir aquilo por alguém. Quando eu encontrei esse alguém, eu quis me casar com ela, e estou com ela até hoje, etc. Aí, quer dizer, você não vai... Ele pedindo autorização para usar na cerimônia. Fala, poxa, a gente não tem noção onde vai parar a história. Outro livro, por exemplo, Caça ao Lobisomem, que é um menino que escreve terror, faz filme de terror hoje, falou, Tony, desde que eu li Caça ao Lobisomem, que é um livro de mistério, os climas que você me ajudou a despertar dentro do meu coração, as minhas dúvidas e o meu temor das coisas, eu quero passar isso para os meus projetos. Então, assim, a gente não controla, a gente não sabe nada. Porque, assim, como também bem disse o Daniel, né, que está ausente um pouquinho, não é, a gente escreve para a gente, mas é um agente que é uma voz, é como a água, né, a água do mundo inteiro. A gente escreve com a água, a gente escreve com a força interna, que é igual, é da Verônica, do Daniel, da Jamile, da Isa, da Isabel, do Carlos, é uma só, é um sentimento coletivo, acho que a literatura, ela se constrói na gente dentro desse ambiente dos sentimentos coletivos que a gente mal domina. Mesmo existindo Shakespeare, mesmo existindo Fernando Pessoa, Thomas Mann, a gente mal entende do humano, entendeu? Eu acho. Você falou uma grande verdade, e isso eu posso comprovar com um livro que eu escrevi despretensiosamente, chamado Luke, o Macaco Atleta, porque eu queria chamar a atenção para a obesidade infantil, que é grande no mundo inteiro. E eu escrevi esse livro, como eu disse, despretensiosamente, e fui muito surpreendida com a repercussão desse livro, mundo afora, porque já está traduzido aí em 4 idiomas, e ganhou a oportunidade, eu digo assim, ganhou a oportunidade, porque eu não falo de prêmio, sabe? Eu sou meio aversa a isso, de representar o Brasil no primeiro encontro latino-americano do Pacto de Milão de política de alimentação urbana. E eu não escrevi o livro para isso. Eu escrevi o livro para ajudar outras crianças, enfim. Escrevi o livro, acho que para mim, como o Daniel, muito egoístamente para mim. Aliás, eu vou até... Daniel, ela acabou de voltar, então... Bem-vindo, Daniel.
Só quero dizer, Verônica, eu só vou dizer rapidinho que essas falas, as últimas falas do Daniel, eu vou tomar como para minha vivência, ok, Daniel? Permite? Claro, fica à vontade. Vamos, Daniel, conclua, porque você caiu exatamente no meio da sua fala. Pois é, eu estava dizendo que eu escrevo por puro egoísmo, escrevo simplesmente para não esquecer a minha origem, da onde sou, as histórias que eu ouvi, e com isso também dá o verdadeiro lugar, né, dos ancestrais, dos antepassados, na construção da resistência dos povos indígenas. Então, a minha intenção de escrita é mais para que eu me perceba parte desse universo do qual eu venho, né? E como uma forma de agradecer os ensinamentos, os conhecimentos que me foram permitidos aprender, seja dentro do meu povo, seja também na minha experiência urbana, na minha experiência de cidade, minha experiência na universidade, na academia, e que me permitiu desenvolver esse olhar que é meu, que é assim, um olhar pessoal sobre a vida e sobre até o próprio povo Munduruku, que é o povo que eu pertenço. Então, nesse sentido, que eu digo, né, que eu escrevo por puro egoísmo, com o objetivo de não esquecer, né, de não esquecer. E com isso, creio eu que ao escrever dessa maneira, eu consigo cativar algumas pessoas que aderem a essa escrita, e com isso elas podem também pensar sobre si mesmas, pensar sobre a nossa história, a história do Brasil. Eu tenho sempre procurado desenvolver nos meus escritos a ideia da memória, né? A memória como sendo fundamental para a gente não esquecer quem a gente é. E o Brasil tem esquecido quem é. O Brasil, ele não, assim, o Brasil como nação, né, como povo, né, não tem conseguido captar essa essência do que é efetivamente. Essa diversidade do qual falamos aqui, o Brasil acaba esquecendo, né? Acaba dando, às vezes, lugar a um pensar que não é nosso, né? Que é o pensar do colonizador, é o pensar daqueles que nos colonizaram. E a gente acaba supervalorizando, às vezes, esse pensamento e desvalorizando aquilo que é originário, aquilo que é nosso, aquilo que é brasileiro, né? É claro que o ser brasileiro é um ser universal, mas a leitura do Brasil ela é muito particular para os brasileiros. E os brasileiros precisam aprender a fazer essa leitura do Brasil, né? Uma leitura que seja um encontro com essa diversidade. Eu sempre digo que o Brasil tem vocação para a felicidade, mas a felicidade do Brasil está na sua diversidade, né? E essa diversidade precisa ser trazida à tona. A gente precisa gostar de ser brasileiro. O brasileiro aprendeu a não gostar do seu passado, da sua memória. Aprendeu, portanto, a não gostar dos povos originários e dos povos africanos que para cá foram trazidos, que formam justamente a diversidade indígena, ou a diversidade brasileira. E isso tem que ser trazido à tona, né? A gente tem que efetivamente assumir um pouco essa nossa identidade para que o Brasil consiga dar o passo necessário para que ele siga adiante. Para finalizar, costumo dizer que quem nos empurra para frente não é o futuro, quem nos empurra para frente é o passado, né? É o passado que dá o impulso para que a gente siga adiante. E para isso, nós podemos chamar esse passado, nós podemos chamar de pertencimento, podemos chamar de identidade e podemos chamar de memória. O meu conselho para quem quer publicar fora é não queira publicar fora, porque, obviamente, se houver qualidade naquilo que você está produzindo, como vocês já disseram, sai do coração, sai de dentro, sai da alma, certamente isso vai atingir todas as outras almas que vão ter acesso ao que você escreveu. É isso. Que linda manhã. Queria que vocês falassem muito rapidamente, porque o nosso tempo já estourou, como encontrar vocês nas redes sociais. Daniel. Bom, eu tenho o Instagram, Daniel Munduruku Oficial, tenho um canal no YouTube, Daniel Munduruku.
né? Bom, eu estou nas redes com esse nome mesmo, sou muito criativo, né? Eu uso sempre esse mesmo nome para todas as coisas, então eu sou facinho, não tem muita dificuldade, e é sempre uma honra encontrar pessoas do mundo inteiro, né, que me seguem nas redes sociais. Sejam bem-vindos, portanto, e obrigado pela oportunidade. Jamile. Então, eu tenho uma homepage que é a jarte.de e também através da editora Gira Brasil, girabrasil.de, ou o programa Sempre Viva a Língua Portuguesa, com o qual eu trabalho, tem muita coisa a ver também com o Instituto Camões. Enfim, é isso. Jarte.de é mais fácil. Tony. Bom, o meu contato para show, né? É assim, é meu nome, dá um Google Tony Brandão, você vai encontrar no Facebook, no Instagram, o meu e-mail é meu nome, Tony Brandão. Eu teria o maior prazer em me juntar com vocês do mundo inteiro para falar de literatura com leitores, com educadores, para jovem adulto, para adolescente, todo mundo que quiser transformar o mundo para melhor. Usando a literatura como ferramenta de transformação, conta comigo. Uma grande alegria, um prazer compartilhar esse momento com esses colegas que estão aqui online e com todo mundo que está com a gente. Muito obrigado várias vezes. Isa? Olha, para mim é uma alegria muito grande estar participando aqui desse grupo que está ajudando a construir um mundo mais justo, sustentável, tá? E com pessoas mais solidárias. Me encontrar na internet é coisa fácil, eu sou facinha. Meu e-mail é isacole@isacole.com, meu Instagram é isacole_oficial e agora vou pegar uma carona nas falas do Tony. Dá um Google, Isacole, que é super fácil de me encontrar, sou facinha. Isabel? Bem, mais uma vez obrigada por essa manhã aí no Brasil, aqui na Europa, né, na Suécia já é à tarde. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, muito produtivo também. Através do isabelsintra.com, que é a minha página, tem lá as novidades, tem um pouco sobre mim. Pode me mandar mensagem através de lá também. E tem as novidades todas, os livros que estão por vir. E é isso. Muitíssimo obrigada. Muito feliz. Nereide. Bom, queria agradecer a todos vocês. Foi uma manhã linda. Acompanhe a programação do Focus, que está incrível, até dia 12 de setembro. Muito obrigada novamente, Carlos e Nereide, por essa oportunidade, por essa manhã linda. Muito obrigado, Verônica, muito obrigado a todos os presentes aqui. Eu devo dizer a vocês que a audiência tem sido fantástica, o que mostra que o interesse por tudo que vocês estão falando, por todas as mensagens que vocês emanam, por tudo que vocês conversam sobre a obra de vocês ou sobre o seu posicionamento filosófico, existencial da vida, é importante para muita gente. São milhares de pessoas que estão nos acompanhando, e isso é o grande estímulo, isso é o que serve de base para a gente realmente se sentir estimulado a trabalhar sempre por essa causa. Nereide, as suas palavras de encerramento desse painel, por favor. E o que é que vem por aí, Nereide? Isso, próximo, daqui a pouquinho, nós teremos a série, vamos estrear a série Meus Depoimentos, com 8 participantes. Beleza, então eu agradeço a você que acompanhou esse primeiro segmento do Focus Brasil New York 2020, o Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Agradeço a esses escritores maravilhosos que participaram desse primeiro segmento. Espero que eles continuem ligados em tudo que a gente está fazendo aqui essa semana. E você que está nos assistindo, fica ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente volta com o painel Depoimento 1, um segmento 3, onde nós vamos ter vários escritores falando rapidamente, bem dinamicamente sobre as suas obras. Já a gente volta.
Prepare-se para grandes conquistas com cursos à distância da Uninter. Chegue lá conectado em um curso 100% online, com acompanhamento feito por brasileiros e vá ao polo somente para as provas. Chegue lá com conteúdo, com materiais práticos e softwares de graça. Chegue lá com economia, com mensalidades que cabem no seu bolso. Chegue lá com quem é referência em educação à distância no Brasil. Inscreva-se em uninteramericas.com e escreva a sua nova história. Uninter, tudo para você chegar lá. Vem pra Uninter.